Estamos agora diante de um cenário de uma perca. Estou em Itapuranca com a minha irmã Marielle, em prantos e desesperos, ora desmaios, ora acordada. Estou cercada por muitas pessoas que Deus foi levantando para estar ali. Isso no dia 23 de janeiro. Ou melhor, na madrugada já do dia 24 de janeiro. Naquele ano deu de sábado para domingo. E agora eu arrumo tudo para ir para a roça, onde seria escolhido para fazermos o velório na igrejinha do Munjolinho. Retorno então. Pegamos ali as pessoas que iriam com a gente, algumas roupas e coisas do tipo, que era necessário. Fui me encontrar com a minha avó, que havia perdido a minha mãe, porque ela morava do lado da casa pastoral, lá do Munjolinho. Cheguei lá, eu não tinha tempo para chorar, porque eu tinha que apoiar muita gente. Afinal, foram 3 mortes de uma só vez. Que dia mais aflito, que desespero. Porque os corpos não chegavam e a gente lá naquela casa pastoral, outra hora na casa da minha avó, no pátio da igreja. Até que ao finzinho do dia, já início de noite, eu vejo de longe o carro da Pax se aproximando e eu disse: Deus, eu não sei se tenho forças para esse momento. Meu pai chega na frente em um carro e quando ele me vê, ele perde as forças da perna e eu corro até ele e o seguro. Ele dependura em mim e chora. E eu arrastando levo para dentro da casa pastoral. Ele abraça as minhas irmãs como se ele fosse o culpado. E eu vejo a dor nos olhos dele e ele chora. Ele geme. Minha tia chega, a que havia perdido o esposo, machucada do acidente, com uma criança pequena e com a outra que ficou na UTI. Então chega-se o carro da Pax com os corpos. A polícia militar veio para organizar, porque a comoção foi tanta que não havia nem como estacionar os carros na portinha da igreja, nem nas estradas laterais. Então eles utilizaram a rodovia que liga Foina a Goiás como estacionamento. Foram cerca de alguns quilômetros de carro no estacionamento e a polícia ficou de uma ponta e outra na organização para que os veículos passassem com facilidade ali, os que estavam transitando na rodovia. A polícia organizou a entrada dentro da igreja e tiveram que, de primeira instância, entrarem de mãos dadas em um cordão humano e não pararem ao lado dos caixões para que não houvesse tumulto. Então entrava, saía, entrava, saía. Lembro-me de chegar ao lado do caixão naquele dia, ela estava linda. E eu comecei a dizer: Senhor, quem vai sustentar o meu ministério, Pai? Quem vai me sustentar, Pai? Na oração agora. Eu precisava dela, Pai, mas o Senhor a quis levar. Lembro-me da minha irmã desmaiar de segundo em segundo, de minuto em minuto. Depois você procura ela nas redes sociais, no Instagram tá Godoy Marielle. Você vai ver o testemunho dela, que essa menina viveu. E você vai ver o que Deus fez na vida dela.
Mas lembro naquele velório ela estava revoltada, ela desmaiava. Gente, o namorado da minha irmã, Marielle, na época, ele chorava como criança. O esposo, o Jonatas, esposo da Mirelle, ele ficava em soluços. O meu noivo, naquele dia, ele chorava mais do que eu. A região chorava, o campo chorava. O desespero foi tamanho. E eu me retirei para a sala pastoral para ficar um minuto a sós. Eu não estava falando, eu estava evitando falar. Porque por muito falar, a gente acaba por pecar. Eu escolhi o silêncio. E quando estava sentado na casa pastoral, veio como a presença do Espírito Santo descer no meio daquela sala. E eu pude contemplar da cintura para baixo de um ser de branco, que parecia reluzir a ponto de cegar a vista humana. E eu não consegui olhar da cintura para cima. Lembro-me de dizer: Senhor, o que queres de mim? E a voz disse ao meu coração, disse assim: eu quero que tu ministre no culto fúnebre a palavra do culto. Lembro que eu disse: não, Deus, é demais para mim. E o Espírito Santo naquela hora me fez voltar à área da casa daquele dia. Não haverá circunstâncias que vai calar a minha voz, se o Senhor me der voz, vida e saúde. Eu disse: tudo bem, Senhor, eu vou. Eu peguei uma Bíblia, folheei a passagem em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 19. E eu disse: eu vou falar com o pastor presidente, pastor Odilon. Se ele falar: filha, você tá muito emocionada, você tá abalada, se ele colocar qualquer empecilho, eu não vou fazer nada. E eu fiquei esperando que ele colocasse o empecilho naquele dia. Eu caminhei até ele e disse: pastor, o senhor pode, por favor, me deixar ministrar? Eu esperei que ele dissesse: filha, fica no seu cantinho, hoje você não precisa. Eu esperei que ele dissesse: pode deixar, que eu vou ministrar. Ele disse: claro, menina, a oportunidade é sua. Lembro-me de subir no púlpito daquela igreja e olhar para baixo, onde estava o caixão do lado do outro. Então eu comecei a ministrar. E eu disse, entre as palavras daquele dia, algumas que eu me lembro, que eu disse assim: se você me perguntar o que sinto hoje, eu sinto uma mistura de sentimentos. Alegria com dor. Desespero. Desespero por pensar como será a vida sem ela. Sem ele, meu tio que estava do outro lado. Dor da perca. Mas a alegria de saber que esses que aqui estão apenas corpos e que as almas estão no céu com Jesus agora. E naquele momento eu lembro de perguntar e dizer assim: eu só queria fazer uma pergunta. Se fosse você deitado nesse caixão, onde você estaria? Ou onde a sua alma estaria agora, preparando-se para uma eternidade? Lembro de quando terminar aquela palavra, abraçar com a minha tia e ela dizia: tu és a excelência de Deus na terra. Lembro de algumas pessoas chegarem em mim, sussurrarem no meu ouvido e dizer: eu preciso aceitar Jesus. Lembro de algumas pessoas pedirem perdão para Deus pelas revoltas das percas de entes queridos. E olhar dentro dos meus olhos e dizer: será que Deus me perdoa? Lembro de ganhar almas no velório da minha mãe.
E louvo a Deus por Ele mesmo, naquela situação, ter a oportunidade a algumas vidas de retornarem aos pés do Senhor. Nós enterramos minha mãe e meu tio. Os familiares da Fernanda enterraram a Fernanda. Se eu disser para você que foram dias fáceis, não foram. Eu estarei mentindo. Como sentar e pensar em um casamento que estava agora tão perto? Menos de 3 meses. Menos de 90 dias. Como voltar nas mesmas pessoas onde eu havia ido com ela e ela estava irradiante? Como prosseguir com uma vida quando perdemos vidas ao longo do caminho? Talvez você que esteja me assistindo está com as mesmas indagações. Como seguir a vida? E eu vou dizer para você: se agarre a Cristo. Se agarre a Cristo, ou você não vai conseguir seguir. Lembro de ter enterrado a minha mãe na segunda-feira pela manhã. Na terça passei o dia na minha avó, sentada na minha avó lá na roça, olhando para o tempo, sem dizer uma palavra. Na quarta-feira eu tinha uma agenda e uma festividade numa igreja dentro do campo de Itaporanga. E a minha líder Neliane me liga e diz: pode ficar na roça, eu vou lá pregar por você. Fica tranquila que eu substituo você. Lembro-me de dizer a ela: não precisa, eu tenho que ir. Eu não fui por obrigação. Eu fui porque Cristo estava me sustentando. Lembro-me da igreja estar superlotada, talvez por curiosos. Não sei. Lembro de chegar um pouquinho atrasada porque eu ainda estava na roça. E a igreja silenciou-se a minha entrada na igreja. Quando peguei a Bíblia para ministrar, voltei-se a Abacuque. Mesmo, que não haja, que não haja, que não haja. O céu desceu naquela igreja como nunca antes durante o meu ministério. E nunca antes depois deste acontecido. E naquele dia Deus assinou a liberação para eu levar a palavra dele. E a partir daí é que Deus começou a levantar-me da forma que eu havia sonhado como menina. Hoje, eu prego em eventos que às vezes olho na minha retaguarda e fico pensando: quem é esse toquinho de gente para estar na frente desses homens e dessas mulheres? Hoje, chego nos congressos, às vezes, ginásios superlotados, e quando eu paro, eu olho para a multidão e penso: se aquela mulher, por nome Eliude Camargo, a minha mãe, não tivesse acreditado em mim desde a infância, eu não estaria aqui. Porque noites e noites ela passava de joelhos dobrados enquanto eu não estava na igreja. E enquanto eu ministrava, ela passava a ministração toda orando. Hoje,
eu levo a palavra de Deus com mais força, com mais determinação, com mais vontade. E tudo que eu peço a Deus nesse ministério é que me dê almas. Almas. É a razão desse ministério. Foi para isso que eu nasci. Porque eu quero o céu. E eu não quero ir sozinha. Quando eu perco pessoas que eu amo, eu choro porque eu sou ser humano. Mas eu agradeço tanto por saber que o céu recebe mais um. E que com esse eu não preciso mais me preocupar. Às vezes somos egoístas demais e queremos que a pessoa esteja conosco, mesmo que esteja na míngua. Mesmo que esteja jogado ou mesmo que esteja vivendo uma vida que ninguém quer viver. Mas eu quero essa pessoa aqui. E Deus, no dia de hoje, através desse vídeo, está dizendo: abra mão para que o céu ganhe. E permaneça vivendo um dia após o outro. Um dia após o outro. Para que você também alcance o céu.